Então, continuando, questão agora simulado 2019. Para uma análise de sua capacidade de contração, uma amostra de tecido muscular mantido em cultura é submetida a uma tensão de 20 volts e se estabelece uma corrente elétrica de 10 mA, e a resistência elétrica do músculo em ohms equivale a... Vamos lá, um problema tranquilo, problema de lei de ohms. Vamos só lembrar aqui o que a lei de Ohm nos diz, que U é igual a RI. A gente tem que calcular o R, né? O problema está perguntando resistência. Então vamos isolar o R. R é igual a U sobre I. Nosso U quem é? 20 volts, que o problema já me deu. E o I, a corrente, quem é? Está me dando que é 10 mA, 10 miliamperes. Vamos transformar o miliamperes em amperes, né? Na unidade que a gente precisa trabalhar. Lembrando que mili, o que é? É 10 elevado a menos 3. Então vamos lá, só lembra um pouquinho matemática. Eu tenho 10, vou considerar que a minha vírgula está aqui. Vou completar com zeros à minha esquerda. Tá? Se eu tenho 10 a menos 3, eu vou agora voltar 3 casas para a minha esquerda. Ó, 1, 2, 3. Então 10 miliamperes é a mesma coisa que 0,010 amperes. Agora eu só fazer a divisão. R igual U sobre I. R igual 20 sobre 0,010. Essa divisão ela é igual a uma resistência de 2.000 ohms. Beleza? Uma questão bem tranquila aí, tirando só você trabalhar aí com casa decimal. Lembrando, miliampere, 10 a menos 3, tá? Se fosse 10 amperes, seria 10 a menos 1. Se fosse 100, seria 10 a menos 2, tá bom? Então, olhando lá no gabarito, alternativa A, 2000. Beleza? Vamos aí direto na próxima questão. Um bloco de massa M desliza sem atrito sobre uma superfície, passando sucessivamente pelos pontos A, B, C e D, conforme indicado no esquema. Reparei que eu tenho um bloco, tá? Ele está subindo, vai chegar no ponto A, vai passar pelo ponto B, vai parar aqui no ponto C e depois vai continuar no ponto D. Tá? Então, sendo energia MA, energia MB, energia MC e energia MD, respectivamente energia mecânica no ponto A, B, C e D, a relação entre delas e tem aí algumas relações, é um problema totalmente conceitual e interpretativo, tá? A gente sabe que tem energia mecânica, tá? Então vamos só dar uma olhadinha aqui só no rascunho para poder dar uma relembrada. Quem é energia mecânica? É a energia cinética mais energia potencial. Quem é energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Energia potencial é massa vezes gravidade vezes a altura, tá bom? Então a energia mecânica é o somatório dessas duas forças, tá? Dessas duas energias. E o que eu tenho no gráfico? Reparem que eu tenho desníveis, eu tenho quedas, tá? Onde a altura ela vai influenciar no deslocamento, tá bom? Então, e o problema pede para a gente do energia mecânica do ponto A. Repare que aqui o bloco ele não está no ponto A. Para o bloco chegar até o ponto A, ele vai ter uma energia cinética. A massa do bloco, eu vou ter uma velocidade aqui para ele chegar no ponto A. A partir do ponto A, eu não teria mais energia cinética, porque o bloco ele vai começar a descer. Agora eu vou ter a minha energia potencial gravitacional. O próprio efeito da gravidade vai fazer o bloco deslizar, porque o problema já me diz que eu não tenho atrito. Então a energia potencial vai fazer o bloco descer até o bloco C. E esse próprio movimento, essa própria energia que foi conservada aqui, porque todo mundo consegue entender que se ele vai deslizar sem atrito, eu vou ter uma energia conservada aqui. A própria força da gravidade vai fazer o bloco deslizar livremente. Essa energia que foi conservada até o bloco C vai servir como um impulso
para ele seguir até o ponto D. Tá? Então, ó, eu tive uma energia cinética chegando até o ponto A. Do ponto A até o ponto C, até o ponto B, desculpa, eu tive aqui a energia potencial gravitacional. Depois o veículo voltou a subir para ter energia cinética. E eu tenho um probleminha aqui que me diz que desliza sem atrito. Então eu tenho aqui uma força conservativa. Na força conservativa, eu vou ter que todas as energias mecânicas, elas são iguais, porque estão sendo conservadas. Então, se a gente olhar nas nossas questões, repare lá na alternativa D. A energia mecânica do ponto A vai ser igual à energia mecânica do ponto B, que vai ser igual à energia mecânica do ponto C, que vai ser igual à energia mecânica do ponto D. Tá bom? Então, nossa resposta aí, alternativa D. Tá? Só lembrando que se a gente tivesse aí alguma outra trajetória que a energia potencial gravitacional ela não seria utilizada e nem seria transformada em outro tipo de energia, a gente teria aí outro tipo de força, que seria a força dissipativa, tá bom? Que aí já seria pra gente aí a nossa alternativa A, beleza? Mas a gente tem energia conservativa, todos os pontos são iguais, alternativa D. Vamos lá seguir para a terceira questão do simulado. Para exemplificação do princípio de Pascal. Só lembrando aí, princípio de Pascal, fluidostática, tá bom? Matériazinha aí, final do primeiro, início do segundo ano. Então, para exemplificação, o princípio de Pascal, um professor constrói uma prensa hidráulica utilizando 2 seringas, água e um pedaço de mangueira, conforme ilustrado na imagem. Tá? Então, aqui na imagem, ó, eu tenho 2 seringas, né, uma seringa A e uma seringa B. Reparem que a área da seringa e o volume dela é maior do que a seringa B, tá? Então ela vai absorver mais água. E o problema embaixo agora é descrito. Sobre o êmbolo da seringa A, ou seja, sobre essa superfície aqui da seringa, são colocadas 6 moedas de R$1. Sabendo que as áreas dos êmbolos da seringa A e seringa B correspondem 3S e S. Para que o sistema fique em equilíbrio, a quantidade de moedas que deve ser colocada sobre o êmbolo da seringa B é igual a... Repare que a gente tem aí um enunciado de princípio de Pascal, fluidostática e tudo mais, mas a resolução disso aqui é uma matemáticazinha básica do 9º ano, que a gente vai chamar aí regrinha de 3, tá? Só fazendo comparações, tá bom? Vamos aqui na nossa folhinha aqui de rascunho, de conta. Vamos lá na seringa A, que tem uma área maior